Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite, amigos internautas. Sejamos todos muito bem-vindos a esse momento em que recebemos do plano espiritual tratamentos lindos em forma de palestras, de preces, de músicas. E nesta linda noite de hoje queremos agradecer o nosso querido irmão Leandro, que nos traz melodias maravilhosas, que nos tratam, que nos curam, que nos levam para lugares onde sequer nós pensamos poder chegar, mas a música nos leva. E vamos já nos prepararmos para fazer a nossa prece de início, onde vamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Graças a Deus, e que assim seja. Queremos dizer também aos nossos amigos que, caso queiram trazer as águas para que sejam fluidificadas, transformadas em medicamentos para as nossas células, aqueles que sentirem vontade, que podem deixá-las no lugar oportuno. E desta forma, pedimos, Jesus, a vossa permissão e a vossa proteção para darmos continuidade aos nossos tratamentos, dizendo: graças a Deus.
Nós vamos ouvir agora o nosso querido irmão André Luiz, um nome extremamente querido para todos nós, um nome que nos acolhe, um nome que nos traz muitas lembranças boas de toda a nossa história da doutrina espírita. André Luiz está presente. Então, o nosso André Luiz, mineirinho de Araguari, irá nos trazer agora um medicamento em forma de palestra. Deus te abençoe, meu irmão. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre possa alcançar os nossos corações, esses momentos que estamos passando, de dificuldades, para que possamos não nos esquecer que o nosso meigo Rabi de Galileia nos prometeu estar sempre junto conosco. Eu quero agradecer a todos do CEAL pela oportunidade que estão me oferecendo nesse momento. Eu quero começar com um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador. Esse capítulo é um dos menores, nem por isso que não tem grandes ensinamentos, porque todo o Evangelho segundo o Espiritismo vem dos ensinos de Jesus. Então, os ensinamentos são sempre que nós abrimos uma leitura, nós estamos aprendendo algo novo, sempre temos um olhar diferente. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso das vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. São Marcos capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, vamos analisar como Jesus veio nos convidar para estarmos com Ele, observarmos a sua lei. Mas quando nós observamos a lei de Jesus, a lei de Deus que Jesus trouxe para nós, nós imaginamos que estamos observando. Não, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade, né, como diz aquele jovem. Mas a observância, quando nós estamos observando a lei de Deus, Emmanuel nos fala que nós temos que ter uma comunhão maior com Deus, com Jesus, com as leis divinas. O que é a palavra comunhão na sua melhor essência? Porque o Chico dizia assim, que o espírita que não se preocupa com a sua reforma íntima não entendeu ainda a essência da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela veio nos trazer
lei de amor, de caridade, de justiça, mas também nós estamos buscando a vida espiritual, o espírito eterno, o espírito imortal, desculpem, porque eterno é só Deus, mas nosso espírito é imortal. E cada dia mais ele se acende rumo a Deus, aos espíritos puros. Cada vida que nós já tivemos, nós melhoramos um pouquinho, nós saímos lá de trás dos mundos primitivos para aos poucos começar o espírito a ter as suas ideias próprias. Aí Deus nos deu o livre-arbítrio. Hoje, em um mundo de provas e expiações, buscando esse resgate, buscando esse aprendizado para o aprimoramento dos nossos espíritos, segundo a lei de amor e de caridade. Então, o que é o sentido da palavra comunhão? Realização de algo em comum. Nós vamos realizar algo em comum com Cristo. Analisando as palavras de Jesus, analisando as ações de Jesus, a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Olhem que é algo além de observar. Quando nós estamos em sintonia com esses espíritos mais evoluídos, o nosso pensamento, porque nós somos co-criadores, então nós estamos criando. Quando nós pensamos no bem, nós vamos pensando no bem, depois nós começamos a falar no bem, e logo nós estamos praticando o bem. Porque tudo isso é algo que sai de dentro de nós. É como se fosse nossa respiração. Não é nada forçado, é espontâneo. Porque assim era Jesus. Então, quando nós estamos, o nosso modo de pensar, nossa sintonia, nós estamos trabalhando nosso agir, uma identificação maior com Cristo. Porque o maior ensino é o nosso exemplo. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é atribuída a Francisco de Assis. Quer dizer assim, que nós devemos pregar sempre. E às vezes falar. Então, o que quer dizer com isso? O nosso modo de fazer uma pregação, de falar, é os nossos atos em comuns. Que nós podemos falar para 10 mil pessoas, para 15 mil, sei lá. Mas o importante é que nós estamos aprendendo, porque quando nós falamos, os 2 ouvidos mais próximos são os nossos. Então nós não vamos tampar os nossos ouvidos, nós estamos ouvindo também. Então nós falamos mais para nós. Nós vamos aprender. Não é? Porque o certo é que nós temos que nos intelectualizar. Nós temos que aprender tudo que se passa no universo. Jesus, como o espírito mais próximo de Deus, juntamente com os outros Cristos, são uma falange, né, que tratam diretamente com Deus através do pensamento e da vontade de Deus. Então, quando eles vão criar um mundo, como Jesus criou o planeta Terra, através da vontade e do pensamento de Deus. A sintonia, o modo de pensar, agir ou sentir, uma identificação de Jesus com o nosso Pai Maior. Quando nós
estamos sim com muita sede. Nós chegamos em uma nascente bonita, né? Aquelas árvores frondosas. Nós queremos beber daquela água, aquele manancial. A gente olha para os lados e fala, mas eu não tenho um copo, não tenho uma vasilha que eu possa pegar e colocar a água para matar a minha sede. Nós temos todos os ensinamentos. Jesus deixou para nós tudo e nos prometeu que enviaria um outro Consolador. Então hoje nós temos o Espiritismo que nos traz os ensinamentos todos da maneira mais explicada. Franciscano Xavier, ele veio com a missão de escrever uns 25 livros, mais ou menos. Aí quando Emmanuel encontrou, primeira vez com Chico, e o Chico falou, mas o que eu tenho que fazer para que eu possa cumprir a minha missão? Mais ou menos assim. Aí Emmanuel disse 3 coisas. Qual a primeira? Disciplina. Qual a segunda? Disciplina. Qual a terceira? Disciplina. Chico foi trabalhando, aí chegou um ponto que ele já estava cansado, já estava chegando nos 25, mas Chico chegou, na época, 400 e poucos livros, se não me engano 415, se me falha a memória. E hoje já passou, né, dessa média, talvez seja beirando uns 500. Porque a disciplina é algo que nos comanda, que nos dirige, que nos orienta. Porque o Chico, ele estava em comunhão direta com Cristo, com a espiritualidade. Então, é muito importante que nós entendamos que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas o Pai Celestial, que dirige a todos nós com amor e sabedoria, e Ele nos dá todas as condições para que possamos evoluir. O nosso direcionamento, meus irmãos, é para chegarmos à classe de espíritos puros, para podermos dialogar diretamente com nosso Pai Celestial, através dessa comunhão que nós estamos buscando hoje. Então, por isso que Kardec nos fala que nós vamos encontrar resposta para todas as nossas perguntas na fé no futuro, desse espírito que busca esse aprimoramento, desse espírito que trabalha para estar em comunhão com Jesus, nosso guia e modelo. O Espírito não nos fala do nosso veio de Jesus, nosso guia e modelo. O guia nós vamos acompanhá-lo, segui-lo, nós vamos acompanhar o nosso guia. Mas o modelo, o que nós vamos fazer, não é imitar, é aprender a sermos iguais. É diferente. Ah, não, mas Jesus é um espírito que já viu em outras galáxias, é um espírito evoluidíssimo, mais próximos de Deus. Sim, claro que é Jesus. Nós não vamos acompanhá-lo agora, nós estamos aprendendo a estar junto com ele, aprimorando aos pouquinhos. Eclesiastes lembra que é tudo a seu tempo. Então, é o tempo que nós estamos gastando. Jesus já há milhões de anos já é um Cristo. Mas nós estamos caminhando para isto. Então Jesus nos oferece essa assistência através da observância da sua lei. Mas essa lei não está na nossa consciência, como diz os Espíritos? Por
que nós esquecemos um pouco essa lei? Por que nós precisamos de tantas coisas para relembrá-la? Será que nós estamos fazendo pouco caso? Será que nós estamos envolvidos com as coisas materiais? Então, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre como nós vamos melhorar com mais facilidade, eles nos falam sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Então é o momento de nós começarmos a pensar em nós. O que nós estamos trabalhando hoje? O que nós estamos evoluindo? O que precisamos melhorar? O que Jesus recomenda fazer antes de reverenciar a Deus com nossos atos de sacrifício? Porque na época era costume os sacrifícios de animais. O homem fazia o sacrifício de um animal para que ele pudesse resgatar de algo que ele tinha feito, né? Pudesse pagar algo. Era o sacrifício. Hoje nós não temos esse sacrifício humano mais. Então o que nós vamos fazer para não fazer esse sacrifício humano? Ele recomenda que nos reconciliemos com o nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício em reverência ao Pai. Então, qual é o sacrifício nós vamos fazer em reverência ao nosso Pai Celestial? Dentro das nossas igrejas, nós reverenciamos o Pai, nossos cultos, né? Nós temos aqueles momentos que nós fazemos essa reverência ao Pai. Mas, e quando nós saímos de dentro dos nossos templos? O que nós estamos fazendo para continuarmos fazendo essa reverência? Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Depois ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Quer dizer, nós queremos que Ele nos perdoe. O que nós estamos fazendo para podermos recebermos de Jesus, de Deus? Jesus nos prometeu a observância de suas leis. Porque somente após se reconciliar com o seu irmão, deve o homem apresentar a Deus sua oferenda. Porque o amor de Deus e ao próximo são inseparáveis e constituem um único mandamento, de tal modo que quem guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado de Deus. Quer dizer, quando nós amamos a Deus e ao próximo como a si mesmo, que amor que nós estamos oferecendo? Então nós temos que aprender que nós ainda estamos trabalhando em nós, não nos esquecermos, porque assim nós vamos trabalhar em nós essas mazelas. Nosso espírito não está pronto ainda, não está curado. Nós estamos hoje buscando um pouco dessa cura. E qual o remédio que Jesus ofereceu para nós? A fé na vida futura. Acreditarmos que nós estamos aprendendo para nos curar. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é justamente tirarmos o ressentimento que temos do nosso próximo. Aquela mágoa que nós guardamos
e que nos obscurece a visão. Certa feita, Jesus caminhava com seus discípulos pelo deserto. Aí um deserto assim, pouco frequentado. Aí eles encontraram, de repente, olharam e viram os leprosos, 10 leprosos. Aí os discípulos se preocuparam, porque a lepra é muito contagiosa, né? Aí eles vieram pedir a cura para Jesus, que realmente é algo que todos nós, quando encontrarmos Jesus, poderíamos ter a mesma reação, com certeza. Aí Jesus curou os 10 leprosos. E um deles, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus, para louvar a Deus. E o samaritano era perseguido e tido como uma pessoa sem herege, né, sem religião, pessoa que não tinha bons costumes, não era bem quisto. Eles viviam, sim, as 10 tribos, sob a direção do rei Salomão, do rei Davi, e com a morte do rei Davi, eles se separaram. Houve o grande cisma, e então eles viraram inimigos profundos. Então, para que construir a capital Samaria, e para que não precisassem ir ao templo de Jerusalém, eles construíram seu próprio templo. Irmãos, pelo fanatismo, entregando-se justamente a esse ressentimento. Então, Jesus não tinha esse olhar. Ele olha a todos nós como crianças que precisam aprender, se evoluir. E então o samaritano era desprezado pelo restante dos judeus, né? E Zaqueu, vamos lembrar Zaqueu, quando ele pedia a Jesus, ele queria ver Jesus. Jesus disse: desce essa árvore e vá para sua casa, que eu vou jantar hoje com você. As pessoas achavam absurdo Jesus, com uma pessoa de má vida, porque os cobradores de impostos também eram pessoas de má vida, porque eles cobravam os impostos para Roma, coisas absurdas, né? O povo achava, era até desonesto. Mas como eles eram ameaçados, corriam perigos, os administradores faziam vista grossa. Então eles ficavam muito ricos com o dinheiro do povo. E Jesus foi, quando Jesus entrou na casa dele, Jesus percebeu o momento, que ele precisava daquele encontro, que ele sentia necessidade de melhorar. Então, Jesus não tinha essa diferença, não sentia essa diferença com as pessoas. Quando Jesus estava na praia, que chegaram as mulheres, a multidão lhe apresentando a mulher adúltera, porque na época era a lei de Moisés ser apedrejada, porque elas foram pego em adultério. Imagine as pedras na mão. Será que nós ainda carregamos essas pedras? Será que nós ainda estamos nessa condição? Olha lá, hein? Porque nós vamos responder por tudo isso. Porque, e imagine Jesus, com aquela autoridade moral, né, amorosa. E ele começou a escrever ali, ó. Aí, Jesus, não fazer, nós vamos apedrejá-lo, Jesus fala, apedrejá-lo, não. Jesus, olha, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Diz o evangelista que saiu primeiro
os anciãos, os mais idosos, os jovens, foram saindo. Agora, será que se fosse nós, será que nós atiraríamos a pedra? E Jesus perguntaria, mas você não erra, não? Tá lá, Jesus, dessa distância eu nunca errei. Brincadeira. Nós erramos muito, né? Nós erramos e às vezes continuamos errando. Então tudo isso é o compêndio espiritual que nós precisamos aprender, trabalhar, aprendendo que Jesus nunca faz diferença de nenhum de nós. Jesus, ele entende que nós estamos passando por tudo isso, mas ele nos olha como se nós fôssemos iguais a ele, como se nós fôssemos um dos seus, que um dia chegaremos a ser um Cristo também. Depende da nossa vontade, nosso querer. Se as condições nós temos, porque a espiritualidade nos oferece, as leis divinas nos oferecem tudo isso. Quando nós falamos do Consolador prometido, que ele nos prometeu, que ele disse que estaria sempre conosco, eu vou ler um pouquinho aqui do Evangelho segundo os Espiritismo, né? Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-la. Porque naquela época nós não tínhamos essa maturidade. Nós ainda éramos muito pequenos em entendimento. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer recordar tudo aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse. É porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Jesus nos disse assim: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Há 21 séculos, Jesus veio trazendo os ensinamentos, ensinando, praticando, para que nós pudéssemos aprender aos poucos. Ele foi ensinando, ele foi levando aquelas palavras simples por parábolas. Quando Jesus conta a história do bom samaritano, olha só que coisa! Ele era odiado pelo resto dos judeus. Mas ele perguntou para o doutor da lei. Ele não iria reconhecer que o samaritano quem fez, que observou a lei, quem fez a caridade, quem praticou a lei de amor e de caridade. É aquele que usou de misericórdia para com o seu próximo. Quer dizer,
toda a verdade que Jesus disse para nós, até que ponto essa verdade nos libertou? Nos libertou das nossas inferioridades. Porque interpretar as leis divinas, às vezes depende do nosso entendimento. Às vezes nós interpretamos, sabe que nós estamos interpretando ao nosso favor, com prejuízo de outrem? Será que nós estamos trabalhando pouco e falando mais? Porque o falar é algo que deve nos levar a praticar. Jesus, como médico das almas, ele veio para curar o nosso espírito, não o nosso corpo. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Jesus também trouxe para nós esse ensinamento. Nós vamos conquistar o mundo, fortunas, vamos mandar nas pessoas, porque nós temos poder. Mas vamos conquistar o mundo, mas vamos perder a alma? Através do orgulho, do egoísmo? Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Porque o que nós estamos vivendo hoje são experiências para a vida eterna. Nosso espírito acumula essas experiências. Então pensemos, vamos refletir agora. Quais experiências nós estamos levando para o espírito? Aqui que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando? Nós estamos trabalhando em benefício de nós próprios? Nós estamos trabalhando em benefício do nosso espírito? Porque todas as aquisições que nós estamos tendo hoje, nosso carro, nossa fazenda, nossa mansão, vai ficar aqui. O ouro que amontoamos vai ficar aqui para nossos herdeiros disputarem. Mas o que nós vamos levar é o que nós praticamos de bom, é a caridade, é o amor que nós distribuímos ao nosso próximo, é o amor que nós despendemos e oferecemos a quem transita conosco nosso caminho de evolução. Porque Jesus não nos pede grande sacrifício, ele apenas nos pede que amemos nosso próximo. Jesus também diz assim: afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Se nós estamos afastando de Jesus, vivendo no erro, no pecado, porque o corpo nos pede algumas satisfações, algumas coisas para sermos felizes, mas a felicidade, ela existe dentro do espírito. A felicidade, ela faz parte da vida que temos em comum, essa comunhão que nós vamos ter com Jesus. Essa sintonia com Jesus, o modo de pensar, de trabalhar. Meus irmãos, minhas irmãs,
nesses momentos que estamos passando, de dificuldade, nesse momento de nós perdemos tantas perdas, né? Famílias que perderam seus entes queridos, pessoas que estão em dificuldades financeiras. Vamos buscar dentro de nós esse conheça-te a ti mesmo, para entendermos que amanhã, em um futuro próximo, estaremos com Jesus e nos será perguntado: o que você fez de todos os ensinamentos que foi deixado durante os séculos? O que você fez de tudo aquilo que era para o seu melhoramento? A família é o nosso maior bem. Esposa, o esposo, os filhos, todos, para podermos nos resgatar. Jesus olha para todos nós como nós fôssemos um diamante, embrutecido, em meio ao carvão, a sujeira. Ele vai ser retirado, caminho e levado para a pessoa trabalhar até ficar brilhante. Faça brilhar a sua luz. O oleiro, ele pega o barro, a argila e trabalha até fazer o vaso. Assim que Jesus olha para todos nós. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigado a todos por estarmos compartilhando as palavras do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E assim, após esse banquete espiritual, em que o nosso irmão foi um intermediário, um medianeiro, um canal da espiritualidade, para nos trazer esse momento de sossego, de paz, de tranquilidade, de libertação interior. Gratidão, meu irmão André Luiz. 1000 vezes gratidão. Vamos passar agora para a nossa palestra final e dizer a esse Pai maior, que cuida de nós, que protege, que nos ampara, que nos guia, que nos abençoa, que nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos. Porque um pai nunca dá pedra a um filho que pede pão. Por isso dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre todos os homens de boa vontade. Que Deus nos abençoe.